E José, ele se destaca fazendo a diferença e não seguindo a maioria. Repita comigo, não seguindo a maioria. José, ele fazia a diferença. Tanto é que a Bíblia chega a dizer que os irmãos de José, eles chegam a dizer, lá vem aí aquele que conta tudo pro pai, aquele que está sempre puxando pro pai. Por quê, irmãos? O pai estava até agradando José, deu uma túnica colorida somente para José, porque o pai, ele se agradou de José, por José ser diferente, por José se destacar. Então o pai, ele recompensa José, sim, com uma túnica, com um presente. E a gente vê isso muito no meio cristão. Muitas vezes nós, por fazer a diferença, somos excluídos da sociedade. Talvez por você ser crente, você não está ali no meio da roda dos seus amigos, naqueles grupinhos que se fazem. Muitas vezes você é excluído até mesmo dentro da sua própria família, por você ser cristão, por você fazer a diferença. Porque ser cristão e fazer a diferença, a gente acaba se destacando da maioria. Por quê? Porque a gente simplesmente decide agradar a Deus e não ao mundo. José, ele preferia agradar o pai dele ao invés de fazer tudo que os irmãos faziam. E o que me chama a atenção, irmãos, é que, como os irmãos já conhecem a história, que Deus dá sonhos a José, e aqueles irmãos o invejaram, e aqueles irmãos se ensoberbeceram, acharam que José queria ser mais que ele. Mas o que me chama a atenção é que quando o pai, ele manda José para ir lá olhar os seus irmãos, para ver se estava tudo certo com eles lá, onde eles estavam apacentando os rebanhos, onde eles estavam cuidando das coisas do pai deles. O que me chama a atenção é esses dois irmãos, Rúben e Judá, onde nós lemos a história. Porque Judá, Rúben, quando os irmãos, eles armam a cilada, eles armam o laço ali naquela roda entre eles, quando José vinha chegando de longe, Rúben, ele está só ouvindo os planos que os irmãos estão fazendo. Ele está só ouvindo, vamos matar ele, vamos pegar e vamos matar um animal e vamos manchar a veste dele. E vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. E Rúben está escutando. E o que me chama a atenção nessa história é a resposta que Rúben dá aos seus irmãos. Rúben, por mais que ele tinha algo contra José, ele não queria a morte de José. Por mais que ele não fizesse a diferença, por mais que Rúben se assentasse ali na roda dos escarnecedores, na roda dos meios dos irmãos dele, Rúben, ele fala assim, não vamos matar o nosso irmão, não. E isso estava me chamando a atenção, porque quando eu leio lá em Salmos, no capítulo 1, que vai nos dizer, bem-aventurado aqueles que não se assentam, o quê? A roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar de dia e de noite. Rúben, eu olho para a vida de Rúben e eu vejo aquele cristão que nem quer estar tão crente e nem quer estar tão no mundo. Aquele cristão que ele é morno, aquele cristão que é meio termo, se ele está sempre procurando agradar a maioria, mas ele ainda tem um temor no seu coração, mas ele também não quer ser deslocado, ele não quer ficar de fora, ele quer participar também, mas ele também não se entrega por inteiro, porque Rúben, ele
Você não pode hoje decidir ser crente e amanhã não. Você tem que tomar propósito na tua vida. Porque se você não tomar propósito, você vai estar no meio da maioria. Só que Rubem, ele decide, então, não vamos matar José. Vamos colocar José então naquela cisterna ali. Vamos deixar ele ali como se fosse, vamos morrer sozinho. Deixa ele morrer sozinho ali, não vamos matar nós, manchar nossa mão com o sangue de José. Deixa que ele morra sozinho lá. Só que aí Deus vai usar outro irmão. Só que esse outro irmão, chamado Judá, ele está ali também no meio da maioria, na roda dos vencedores. Só que Judá, ele vai ter uma outra ideia, porque vai passando uns vendedores ismaelitas, e olha que Judá, ele pega e diz, olha, vamos, que lucro a gente vai ter de deixar José aqui morrendo, amigo? Vamos então lucrar com a vida de José. Você está entendendo o meio espiritual? Vamos lucrar com a vida do nosso irmão. Vamos lucrar com a vida dele. O pai não vai saber. Olha a trama que Judá ele está armando. E vamos matar um animal. Vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. Irmãos, aleluia, a gente vê muito isso no meio evangélico. Pessoas querendo se beneficiar uns dos outros. Querendo pegar aquilo que não é seu. Porque aquilo que Deus entrega para cada um, aquilo que Deus coloca na vida de cada um, é particular teu com Deus. É o grau da tua intimidade com Deus, vai definir a tua intimidade com Deus, os dons que Deus vai te dar. Só que tem irmãos, tem crentes, tem pessoas que querem se aproveitar daquilo que Deus te deu, que quer usar, aleluia, a seu favor, a se beneficiar próprio. E Judá é aquele crente que está ali, que é um crente indeciso, é um crente que está ali no meio dos escarnecedores, que ainda quer se beneficiar com a vida do próximo, com a vida do seu irmão. Só que nada fica impune aos olhos de Deus. Nada fica impune aos olhos de Deus, e Deus não deixa que o justo ele seja tocado e a justiça não seja feita. Quando eu olho para a vida de José, claro que tudo era propósito de Deus, ser traído pelos seus irmãos, ser lançado, ser levado, ser vendido, ser colocado no poço, na cisterna, na prisão, até chegar ao nível de ser governador. Tudo seria um processo que José teria que passar. Só que entenda que Deus vai te colocar situações na tua vida muitas vezes que você não vai entender. Que você vai ser traído muitas vezes por aquele que você mais admira, por aqueles que você mais admira, por aquele que você mais olha. Só que entenda que tudo é o trabalhar de Deus. Só que entenda também que se você estiver no lugar de Judá e não no lugar de José, grande vai ser a consequência depois, porque depois, com o passar dos anos, os 14 anos que se passa do processo da vida de José, eles tiveram que todos se humilhar perante José. Porque, irmãos, aqueles que se humilham para Deus, Deus exalta. Aqueles que se humilham, que se prostram, que se decidem servir a Deus de todo o seu coração, aqueles que querem fazer o que é certo, que não é meio termo, hoje é, amanhã não é, hoje quer, amanhã não quer, está ali no meio, hoje está pegando fogo e está ali no meio, mas amanhã está já numa frieza. A Bíblia diz que quando Paulo, ele lança as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele lança a igreja, a Laodiceia, ele diz para Laodiceia, olha, antes você fosse frio ou você fosse quente, porque você é morna, vomitar-te-ei a minha boca, porque tu não é quente nem fria, você é meio termo, morna, e nós estamos vivendo uma geração de crente meio termo, morno, que não decide servir a Deus de verdade, não decide se entregar a Deus de verdade, que é a bênção de Deus, mas não quer o dono da bênção, quer, aleluia, só vem na igreja quando precisa, mas quando não precisa já não bota mais os pés na igreja. Quando tá triste, vem buscar Deus e quer que Deus fale, mas quando tá tudo bem, esquece que Deus existe. E Deus, ele quer compromisso, Deus, ele quer crentes verdadeiros que buscam ele não pelo que ele tem a oferecer,
que no mundo há. É, Jesus. Eu sei que ser excluído dói. Eu sei que ficar de fora muitas vezes dói. Mas prefira agradar a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Se você está num lugar em que pessoas não te reconhecem como cristão, pessoas nunca te pediram conselho nem uma oração, é momento de se analisar.